Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, mês da família. Queria pregar um pouco sobre família e orar pelas famílias. Diz o texto, Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Fale conosco, Pai, que a tua palavra possa trazer sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, cura, libertação, tirar de nós, Pai, tudo aquilo que não é teu, na nossa vida, na nossa mente, no nosso casamento. Pelo poder da tua palavra, faça isso, Senhor, que ela possa varrer, tirar de nós, drenar do nosso coração e casamento tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus, amém. Todos podem dizer amém? Amém. Então eu falei domingo, irmãos, falar um pouquinho sobre família. Eu estive orando para a gente não transformar o nosso culto de domingo à noite, os outros, Ana Lúcia também vai falar, transformar um conto de casais aberto, né? Foge um pouquinho, mas quem sabe a gente pode falar um pouquinho assim, em tom de mensagem, não é? Então, em tom de pregação, não só de estudo, e para a gente receber de Deus as instruções da sua palavra para o nosso casamento. Olhando para esse texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as realidades espirituais que precisamos no casamento, olhando para esse texto. Porque o casamento, segundo a visão bíblica, é uma imagem do Evangelho, uma imagem do Evangelho, da mensagem de Deus. Ele fala da mística união de Cristo com a sua igreja. Por isso diz o texto, no meio desse texto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Aí ele diz, grande esse mistério, ele foca a Cristo. Então o casamento não é só um lugar onde eu vou procurar, encontrar felicidade, realizações pessoais e outras coisas que ele possa nos oferecer, quem sabe um assunto para uma outra noite. Mas o casamento é essa união de Cristo e sua igreja. O casamento, antes de mais nada, tem como propósito de mostrar, revelar às pessoas o casamento de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. Em outras palavras, o meu casamento, o seu casamento, é muito mais do que sermos um casal feliz, um casal saudável, mas sim mostrar às pessoas a realidade do Evangelho. As verdades do Evangelho devem estar no casamento. As realidades do Evangelho, as realidades da mensagem de Deus em Cristo Jesus, esse mistério deve estar presente no casamento. E a primeira realidade é a realidade de escolher amar, meus irmãos. Efésios 5:25, os maridos são admoestados a amarem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mais uma vez, essa relação do casamento com Cristo e a igreja. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros, e nada façam por ambição egoísta. Mas diz o texto, como Cristo amou a igreja. Por isso, a primeira realidade é a realidade de escolher amar.
O Senhor escolheu nos amar. Foi uma escolha de Jesus morrer na cruz por nós. E é este amor que nós devemos ter. Paulo escreve que o mesmo amor que Cristo teve pela igreja, que se entregou à igreja, que morreu pela igreja, os cônjuges devem ter um pelo outro. Esse amor que é uma escolha. Uma escolha. Você já escolheu amar o seu cônjuge? Amor é uma escolha. Amor não é só um sentimento. Porque se Deus tivesse só um sentimento por nós, Jesus ficaria lá. Mas esse sentimento na eternidade adquiriu compromisso. Ele se concretizou, se materializou. Acho que é isso, né, irmão? Ele se encarnou. Ele se concretizou em Cristo Jesus, e Ele veio e morreu por nós. Então o amor não é só um sentimento, que se for só um sentimento, esse sentimento nos leva à paixão, e acabando a paixão ele deixa de existir. Mas quando o amor é compromisso, desse que Cristo teve, de ir até a cruz e morrer por nós, o casamento dura, o casamento vai, luta, passa pelas adversidades. Portanto, a primeira realidade do texto é escolher amar, como Deus nos escolheu amar em Cristo Jesus. O amor não é só uma emoção, como os Beatles ensinaram na década de 60, especialmente através da canção All You Need Is Love. É isso, Adriano? All You Need Is Love. Isto é, tudo que você precisa é amor. Não é tudo que eu preciso é amor, mas esse amor que os Beatles cantavam na década de 60 era um amor sem compromisso, um amor liberal, um amor sem paixão, um amor rock and roll e drogas. Não é esse amor que a Bíblia prega, não é esse amor que Deus quer que tenhamos no nosso casamento, mas é um amor compromisso. Qual o compromisso desse amor? É o compromisso de Filipenses. Quem ama, quem tem um amor compromisso, procura em primeiro lugar o interesse do outro. Ele tem o interesse de agradar o seu cônjuge em primeiro lugar. Amor sem compromisso, amor paixão, amor egoísta, quer agradar a si mesmo em primeiro. O amor compromisso é um amor verdadeiro, que leva a gente a ver a necessidade do outro, especialmente do cônjuge, depois a minha necessidade. Esse amor compromisso, é um amor que diz o texto de Filipenses: nada façam por ambição egoísta. O amor de Deus não é egoísta. O amor pregado pela palavra não é egoísta. É este amor que devemos ter no nosso casamento. Você já escolheu amar? Meus irmãos, nenhum lugar na Bíblia manda a gente ter só dó das pessoas. Nenhum lugar da Bíblia manda a gente, meus irmãos, ter pena das pessoas. A Bíblia ensina, meus irmãos, a amar as pessoas. A Bíblia ensina a amar os outros, especialmente o nosso cônjuge. Amar é uma escolha. Amor, compromisso. O amor, meus irmãos, é um reflexo do amor de Deus por nós. E como Deus demonstrou esse amor por nós? Ele realizou algo por nós, morte na cruz. E Ele orou: se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava querendo dizer: meu Pai, tem outra maneira de eu satisfazer a tua justiça e a necessidade dos homens de serem salvos? Se tiver, passa de mim esse cálice. Mas não havia uma outra forma. E Ele conquistou a nossa salvação por uma escolha de amor.
uma escolha de amor. Você já escolheu amar o seu cônjuge? É uma escolha, você já decidiu amá-lo? É lógico, não estou pregando contra o amor romântico, contra o amor sentimento. Há espaço para o amor romântico no casamento, ele é necessário, mas, meus irmãos, ele não é o efeito da coisa, é a causa. Os efeitos e não a causa não estão nesse amor que não tem compromisso. O amor verdadeiro, o amor consciente, o amor compromisso nos leva a atingir a necessidade do nosso cônjuge. O amor só sentimento não nos leva a essa altura do amor. O amor só sentimento, só na base do sentir, é perigoso. É perigoso. Estou sentindo te amar hoje. Você não aceitaria isso? Viver só, eu estou sentindo. Olha, se você fosse para o trabalho quando estivesse com vontade, o que ia acontecer com você? Você ia perder o seu emprego. Não podemos amar só quando queremos amar. Não podemos amar só quando temos interesse. Isto não é amor de Jesus pela sua igreja. Isto não é amor que devemos ter pelo nosso cônjuge. Decida amar. Amar é compromisso. Amor também é compromisso. Compromisso. Por isso que os namoros duram pouco. Por isso que os casamentos estão durando pouco. Porque o amor hoje não é compromisso. É só uma paixão física pelos dotes externos, só pelos dotes externos do cônjuge e não pelos dotes internos. Porque se Deus olhasse pela nossa aparência, Ele não enviaria Jesus para morrer por nós na cruz. Vamos amar com o amor de Jesus. Você pode dizer amém? Outra coisa, a segunda realidade desse texto bíblico em relação a Jesus e a sua igreja e ao casamento, meus irmãos, são as expectativas. As expectativas. Às vezes nós temos muita expectativa em relação ao nosso cônjuge. Às vezes essas expectativas não são reais. É uma coisa importante. É uma coisa muito importante ter expectativas no casamento. Mas, meus irmãos, isto é uma coisa importante. Jesus tem expectativas em relação a nós, mas expectativas não reais em relação à igreja. O amor de Deus para conosco é perfeito, mas às vezes o nosso amor para com Deus não é perfeito. A Bíblia diz que o nosso amor para com Deus passa como uma nuvem, diz Osés, e diz também o livro de Tiago. Nosso amor vai como nuvem, desaparece. Então eu preciso manter o meu casamento sabendo que algumas expectativas não são reais. Algumas expectativas eu não vou alcançar. Eu não vou alcançar. Não é meu cônjuge que não vai. Eu não vou alcançar. Mas assim como Jesus não abandona a igreja, não rejeita a igreja, porque ela nunca está na expectativa, no ponto que ela deseja, nós também não podemos abandonar o nosso casamento, abandonar o nosso cônjuge, nossa esposa, nossos filhos. Não podemos. Jesus não desiste da igreja, mesmo quando ela não atinge as expectativas dele. Ele está com a igreja, ele luta pela igreja, ele caminha pela igreja. Meus irmãos, eu preciso casar e aceitar o pacote completo, não é? Eu preciso aceitar o pacote completo. Nada de expectativas irreais. Pacote completo. E o pacote tem características positivas, características atraentes,
mas também as limitações. As limitações, não é verdade? As limitações. Seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, a igreja não é perfeita, mas Jesus está com ela. E Ele luta, diz Efésios capítulo 5, para transformar essa igreja numa igreja sem mácula e sem ruga. Ele luta, Ele está com ela o tempo todo, lutando com a igreja. Eu devo fazer isso no meu relacionamento de namoro, de noivado e casamento. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. A maioria de nós entra em um casamento com expectativas não confessadas. Os nossos planos são secretos. E a gente diz para a gente mesmo: se eu encontrar uma pessoa perfeita para me casar, todos os meus problemas serão resolvidos e finalmente viverei feliz para sempre. Isto não é real. Isto não é real. Acaba a lua de mel, ou para alguns, até na lua de mel, descobrimos defeitos que estavam ocultos no namoro. Depois de algumas semanas, você descobre que o seu cônjuge bonitão tem mau hálito. Você descobre que ele descuida da sua aparência quando levanta. Você olha para ele, não é esse o jeito que eu namorei, não. Quando eu namorei, ele era tão cheiroso. E você descobre que ele solta, você sabe o que é? Debaixo da coberta, no sofá e na cozinha. Quando você namorava, não descobria isso não. Tinha um cuidado. E depois? Não é verdade? Meus irmãos, você descobre que ele é mal-humorado. E depois de um tempo de casamento, chegam os filhos. Chega um período de você começar a construir coisas. Você descobre que ele tem um pensamento diferente em relação a você sobre finanças. Mas eu não sabia disso. Estou com ele há 5 anos, não sabia que ele gastava tanto assim. Mas não sabia não. Nossa, depois de 1 ano de casado, eu não sabia que ele tinha todo esse apetite sexual, não. Eu não sabia que ele gostava disso, isso, do outro, negócio desse. Não é? Mas você tinha uma expectativa, e essa expectativa, meus irmãos, às vezes não é real, e ela precisa ser vivida e consertada no casamento, como Cristo faz com a igreja. Não é? Você percebe na lua de mel algumas coisas, depois da lua de mel você descobre que as responsabilidades domésticas ele não cumpre bem, ela não cumpre bem. Nossa, eu não sabia não, mas ela não sabe lavar a panela direito. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Nossa, meu Deus, e agora? Você não vai fazer nada, você vai continuar casadinho. Como Cristo é casadinho com a igreja, não larga da igreja, luta pela igreja. Meus irmãos, e se não tomarmos cuidado, se não olharmos para o relacionamento de Jesus com a sua igreja, vamos achar até que casamos com a pessoa errada. Não é, casei com a pessoa errada. Não, você não casou não. Assim como Jesus não salvou você pensando em outro. Jesus não salvou a pessoa errada quando olhou para o pai e falou: vou salvar o pai. Ele não errou não, irmão, deu o tiro certo. Pense nisso. Efésios 4, Efésios 5, o caminho para a igreja, o caminho para o casamento é a cruz. Nosso desejo de mudar o parceiro conjugal transforma-se às vezes em manipulação. Aí, quando você vê que a coisa não é, você está tão frustrado com as coisas que você esperou, expectativas, aí você tenta transformar, mas na verdade está manipulando. Aí o prazer de estar junto vai acabando, porque nenhum ser humano gosta de viver ao lado de um outro ser humano manipulador. Isso não funciona.
Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,14, Paulo afirma: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O casamento, sim, ele existe para satisfazer algumas necessidades do meu cônjuge, necessidades físicas, emocionais, psicológicas. E eu sou a pessoa mais indicada para satisfazer a Sandra, minha esposa, minha mulher. Não é a igreja, não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho ou a vizinha, sou eu, é minha esposa, é minha esposa. Agora, meus irmãos, você tem que pensar numa coisa, que só Deus pode satisfazer todas as necessidades, e você não é Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Não ocupe o lugar de Deus. Deixa o Espírito Santo suprir todas as necessidades. Não tenha assim aquela ideia de que o seu cônjuge vai ser 100%. Vai ter uma falinha. E não tente imaginar que ele vai suprir todas as suas necessidades, porque ele não é Deus. Diz o texto que Deus supre todas as nossas necessidades, não o cônjuge. Embora o casamento, embora o cônjuge, como eu falei, eu posso suprir muitas das necessidades do meu cônjuge. Aliás, eu tenho o dever de suprir muitas delas. Contudo, suprir todas as necessidades e suprir de modo perfeito, só Deus, gente. Então não manipule o cônjuge, mas ore por ele. Você pode dizer amém? Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Portanto, a gente tem que no casamento abrir mão de algumas expectativas e aceitar que ele é tão imperfeito como você. É isso. Você quer que ele seja perfeito? Aceite que ele é tão imperfeito como você é. Como você é. A terceira realidade que eu gostaria de ver no texto é a realidade da comunicação. O Deus da Bíblia é um Deus que se comunica. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, um Deus que se expressa de maneira eficaz e de maneira perfeita. A Bíblia defende essa ideia de que Deus fala, de que Deus se comunica com o homem. Ele teve o cuidado em toda a história de se comunicar, em todos os períodos da história bíblica, de se comunicar, de falar com eficácia e com perfeição. E Ele quer de nós. O problema é o tipo errado de comunicação que existe no casamento. Eu, como pastor, já presenciei de tudo nesta área: comentários negativos, indignos, humilhantes. Há casais que transformam qualquer conversa numa discussão competitiva. Não sabem se comunicar, estão competindo. E quando um começa a competir com o outro, geralmente um é mais falante do que o outro. Nesse caso, o menos falante geralmente perde, sempre cede, sempre cede, sempre cede, sempre cede. Meus irmãos, não é assim. Na criação, Deus deu ao homem o dom da comunicação como meio para construir entre Adão e Eva um casamento estável, um casamento feliz, um casamento saudável. E essa comunicação, então, em primeiro lugar, tem que ser uma comunicação em amor, expressa em amor, amor em palavras, em amor em palavras, amor em palavras. Agora, palavras cáusticas, ninguém aguenta. Palavras que ferem, ninguém aguenta. Isto não é comunicação.
A Bíblia diz, Efésios 4:29, pede a nós que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, apenas aquela que for útil para edificar, conforme a necessidade, e para que conceda graça aos que ouvem. Esse princípio é para o casamento. Agora, comunicação em amor edifica, supre necessidade e concede graça. Você pode dizer amém? A nossa comunicação no casamento deve ser marcada por afirmações de amor, afirmações de apreço, afirmações de elogio, porque isto muitos não conseguem, ou muitos não querem, porque afirmações de amor, de apreço e de elogio exige esforço, existe empenho, existe negar-se a si mesmo. Veja na Bíblia, Deus o tempo todo querendo falar com Israel, essa ligação de Israel, de Deus com Israel, e no Novo Testamento Jesus com a igreja. Deus o tempo todo querendo falar, Israel o tempo todo não querendo ouvir, mas Deus querendo falar em amor, irmãos. Por quê? Porque ser negativo na comunicação, ser crítico, ser cáustico, não custa nada. Você pode ver que a pessoa crítica, não custa nada para ela ser crítico, não custa nada para ela ser azeda. Agora, para ela ser amável, para ser tolerante, não ser cáustica, custa muita coisa. É difícil, irmãos, é difícil. Vamos pensar nisso? Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Agora, segunda coisa sobre comunicação e amor, e uma comunicação de necessidade. Eu devo aproveitar o casamento para informar o meu cônjuge das minhas necessidades, daquilo que eu penso, como Deus faz com a igreja, como Jesus faz com a igreja. Eu preciso informar, preciso falar, eu preciso esclarecer nossas necessidades. E às vezes, principalmente as mulheres, pensam que os homens, pelo fato de elas estarem casadas com a gente há muito tempo, a gente já consegue ler a mente delas. A gente já sabe o que elas precisam antes delas falarem. Tem homem que é esperto, mas tem homem que é lardinho nisso que só vendo. Tem homem que é lardinho. Ele não percebe nunca o que a esposa quer, ele não percebe nunca a necessidade. Então, irmãs, nos ajude, fale, comunique de suas necessidades, fale, põe para fora, fale, porque a gente não consegue ler a mente de ninguém, e muitas vezes nem do próprio cônjuge, mesmo vivendo muito tempo, sempre terá alguma coisa que a gente não consegue captar. E às vezes um dos cônjuges é culpado por não suprir uma necessidade que não foi comunicada, que não foi expressa de forma declarada. Fica em enigma. Aquele marido que fala em enigma com a esposa que fala em enigma, nunca uma mensagem clara do que está sentindo, do que está querendo. Fale. Comunicação de necessidade. Por quê, irmãos? É muito simples. O Deus da Bíblia sabe de todas as nossas necessidades antes de nós o quê? Pedirmos. Mas Ele quer que a gente peça. Aplique esse princípio no casamento. Deus sabe do que nós precisamos, mas Ele quer que a gente peça em oração. Ele sabe do que eu preciso, mas Ele quer que eu peça em oração. Faça isso, a glória de Deus. Você pode dizer amém? Pense nisso. Comunicação de amor e comunicação de necessidade. Às vezes nós homens não conseguimos ler a mente de vocês. Então vocês nos ajudem. Falem. Põe na frente da televisão o que você quer, o recadinho, na porta da geladeira, do tênis, lá onde ele vai mais lá. Você, quero isso, você esqueceu disso. Peça,
fale. E para terminar, né, meus irmãos, comunicação com verdade. Diz o texto de Efésios 4:25, recomenda que falemos a verdade uns para com os outros. Um relacionamento íntimo, como é um casamento, exige muita verdade. Assim como Deus trabalha com a igreja, com a verdade, não é? Jesus é a verdade. Ele trabalha com a igreja com a verdade, sempre com a verdade. No casamento, que representa isso tudo, precisa ter o quê? Uma comunicação com verdade, com a verdade. Porque no casamento vai ter muitos conflitos. E esses conflitos só serão resolvidos quando os cônjuges começarem a falar a verdade. Você fez isso? Fiz. Fez isso? Não fiz. Você foi lá? Foi. Não fui? Não fui. Fala a verdade. Você gosta da verdade? Sim ou não? Quem gosta da verdade diz amém. Num casamento é necessário haver uma comunicação de verdade, meus irmãos. De verdade. Mas você poderá dizer assim: ah, pastor, eu tenho mais conflito nesta área com minha esposa, com meu esposo, do que com os meus colegas de trabalho, do que com os meus colegas da igreja, os meus irmãos da igreja. Sabe por quê? Você tem mais conflito com a sua esposa, com o seu cônjuge, do que com os irmãos da igreja? Porque os irmãos da igreja não dividem com você cartão de crédito, não dividem com você o mesmo banheiro. Dividir banheiro com as pessoas é difícil, não é? Principalmente para quem não sabe usar banheiro, dá um problema danado em casa. Com os irmãos da igreja você não divide talão de cheque, você não divide cartão de crédito, você não divide banheiro, você não divide a mesma cama, o mesmo quarto, o mesmo carro, o mesmo chinelo, às vezes até a mesma escova de dente. Então dá problema, velho. É lógico que dá problema. Agora vai largar? Não, os conflitos existem para serem resolvidos com a verdade. Você divide com o irmão da igreja o mesmo espaço? Não, só com o seu cônjuge. Você divide o mesmo espaço, mesma casa, mesmo teto. Às vezes surgem então alguns problemas que precisam ser resolvidos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Comunicação, irmãos, com clareza, comunicação com calma, comunicação na hora certa. 4:31 diz Paulo: longe de vós a gritaria. Mas irmão, como é que grita com a esposa que você escolheu para estar com você o resto da sua vida? Como que você vai gritar com a mulher que você escolheu para estar com você o resto da sua vida? O apóstolo Paulo diz: longe de vós a gritaria, nem se nomeie no meio de vós. Cuidado, não é? Não aumente os decibéis, não, senão a polícia do meio ambiente vai multar você. Muitos decibéis, né? Os decibéis muito altos. Aí vai dar problema. Fale baixinho, fale calmo, fale na hora certa, com cuidado, não é? De maneira certa. Fale com amor, fale com clareza, com calma e na hora certa. E na hora certa. E cuidado com a expressão corporal, não é? Às vezes você pergunta alguma coisa para o cônjuge, ele não fala, né? Mas ele faz uma cara, né? Não é assim? Você conversa com ele e fala, não é? É melhor ter falado uma vez, né? Não fala, mas a expressão facial, meu Deus do céu, chamou para briga, está dizendo que não gosta disso, que não gosta daquilo, que você está errado, que eu estou querendo te pegar, eu não vou conversar agora porque eu estou nervoso, você vai ver, amanhã eu te pego. A expressão facial está falando tudo isso. Então, muito cuidado com a expressão corporal, facial, cuidado, muito cuidado, e Deus vai nos abençoar. Você pode dizer amém? Como vai a comunicação no seu casamento? Antes de namorar é benzinho, amorzinho, queridinho, anjinho, né? E depois complica a pouco, né? Fala tão baixinho, agora fala alto. Os decibéis aumentaram demais. Para terminar, meus irmãos, concluindo, a última lição
desse texto de Efésios sobre casamento, porque o casamento, a família, tem a ver com Cristo e sua igreja. A quarta lição é a lição da prática do perdão. Efésios 4:32. O texto nos pede para utilizarmos o perdão uns para com os outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quase sempre temos problemas com essas coisas que eu falei nesta noite. Quase sempre não praticamos esses itens. Se praticamos esse, falhamos nesse, estamos um pouquinho melhor nesse, um pouquinho pior nesse. E então, para fechar isso tudo, para o casamento não ser lugar de pessoas machucadas, qual é o caminho? O caminho do perdão. Perdoai uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. O perdão no casamento funciona como uma função reiniciar do seu computador. Dá lá um problema todo, você faz lá tudo que tem que fazer, aí você reinicia. O perdão permite recomeços conjugais. O perdão permite esquecer o passado e viver o presente. O perdão permite que o peso do passado, de erros do passado, não destrua o futuro do casal. O perdão, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu já vi de tudo nessa área também. Alguns têm conceito errado sobre o casamento. Alguns dizem que perdoar é coisa dos fracos. Quem perdoa é fraco. Não, quem perdoa é forte. Jesus nos perdoou e Jesus é forte. É forte. Uma outra ideia errada sobre o perdão que temos na igreja e no casamento é que o perdão não é justo. Como que eu vou perdoar? Foi ele que errou. Mas é quem erra que precisa de perdão, não é quem acerta. Deus te perdoou em Cristo Jesus porque você errou todas. É quem erra quem precisa de perdão, não é quem acerta. Isso é cristianismo. É assim que Deus faz com a igreja, e é assim que nós devemos fazer no casamento, junto com o nosso cônjuge. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Foi justo Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados? Acho que não. É justo ou justo morrer pelo injusto? Não. Mas é amor, é perdão, é misericórdia. Bendito seja o Senhor. Às vezes no casamento temos que orar como Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhe, porque ele ou ela não sabe o que faz. Perdoa, me ajuda, perdoa. Você pode dizer amém, irmãos? Vamos ficar em pé?